Nesse vídeo eu vou mostrar como incluir inscrições em Braille nos nossos modelos. Bom, o Braille é um sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou de baixa visão, e os seus caracteres consistem em espaços retangulares, chamados de células, e esses espaços vão ser preenchidos por pequenos pontos em alto relevo. A diferenciação entre os caracteres vai se dar pela quantidade e pela disposição dos pontos na célula, como vocês podem ver na imagem que está aparecendo na tela. Então, a respeito da construção da célula, tudo que nós vamos precisar vai ser de um plano e de uma esfera. É claro que nós vamos multiplicar a esfera posteriormente, né? Mas tudo que nós vamos precisar adicionar vão ser esses dois objetos. As partes mais importantes da construção de uma célula são o controle do tamanho e posicionamento correto dos pontos. Segundo as informações que eu encontrei, o tamanho normalizado dos pontos vai de cerca de 0,3 a 0,5 milímetros de diâmetro. Já o espaçamento entre eles é de 2,28 milímetros. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser ajustar esse plano, que ele que vai ser o guia que vai nos ajudar a posicionar os pontos corretamente. Primeiro, antes de tudo, né, vamos aqui em cena, mudamos aqui de none para metric. Aqui nós já temos milímetros, né, habilitado, e agora nós temos a medida dos nossos objetos em milímetros. O espaço entre as células, como nós vimos ali, é de 2,28 milímetros. Então, essa medida aqui no eixo X vai ter que ser de 2,28 milímetros. Já a medida no eixo Y, como nós estamos falando de uma coluna com 3 pontos, né? A gente vai precisar do dobro de 2,28 ou 4,56. Agora nós vamos entrar no modo de edição. Vamos primeiro tirar isso do caminho. Vamos entrar no modo de edição e com Ctrl R nós vamos criar um corte bem no meio do nosso plano. E agora nós temos aqui esses 6 vértices, cada um correspondendo a um dos espaços da célula. Agora vamos primeiro deletar essas outras esferas e controlar o tamanho delas, né? Vamos alterar o tamanho das células. Eu vou colocar com 0,5 milímetros, aí eu mudo aqui o valor em qualquer uma das dimensões, né? Aí o valor da escala vai ter sido alterado, é só copiar e colar para os outros eixos. E eu tenho uma esfera com 0,5 milímetros de diâmetro. Agora, para posicionar as esferas corretamente na célula, primeiro vamos já criar as cópias, né? Bom, selecionando o plano e entrando no modo de edição, eu tenho aqui um vértice selecionado, né? Eu vou utilizar Shift S e cursor para seleção. Volto para o modo de objeto, agora com o cursor posicionado sobre o vértice, seleciono uma das esferas, uso Shift S novamente, dessa vez vou selecionar a opção Seleção para o cursor. E agora temos aqui a esfera posicionada exatamente sobre o vértice. Vamos fazer a mesma coisa nos outros espaços. E nós temos aqui todas as 6 esferas posicionadas corretamente. Com a nossa célula finalizada, uma outra coisa que nós temos que levar em conta é o espaço entre as células. Segundo o material que eu pesquisei, esse espaço é de 6,35 milímetros.
vamos mais uma vez pegar esse plano e usá-lo como guia. Vamos colocar 6,35 milímetros de comprimento no eixo X, posicioná-lo aqui rente a esse ponto aqui na célula, e agora nós temos a célula com o espaçamento. Agora nós já podemos selecionar todos os elementos e uni-los utilizando o Ctrl J para termos um único objeto. Lembrando sempre que uma vez que a gente tenha concluído, né, a nossa célula, a gente vem aqui em Object, Apply e Scale para igualar os valores de escala em todos os eixos. Isso vai evitar quaisquer possíveis problemas em relação a essa medida. E para escrever uma palavra, utilizamos o Shift D para duplicar esse objeto, movimentamos, né, sempre travando no eixo X, aqui no caso, para ficar tudo na mesma altura. E agora, para escrever, deletamos os espaços junto com as células, né? Junto com os pontos das células, utilizando como referência o alfabeto em Braille. Primeiro, para facilitar o trabalho, vamos selecionar aqui todos os objetos, Ctrl J de novo. Agora nós temos um único objeto. Para não precisar selecionar, no caso dos planos, as duas faces que compõem cada um, e no caso das esferas, selecionar, né, colocar no modo wireframe, selecionar toda a geometria da esfera e deletar, tem uma forma mais fácil. Aí a gente coloca no modo de seleção de faces, né, para deixar tudo mais simples. O que nós temos aqui é um objeto único, né? Só que é composto de vários elementos, com várias geometrias. Então, se nós só nos aproximarmos o cursor, colocamos o cursor sobre o objeto, sobre essa célula, por exemplo, e utilizamos a tecla L, nós já selecionamos a geometria por inteiro. Isso vai facilitar bastante, né, para selecionar as células que nós queremos deletar. Então, com todos os elementos, né, com todos os elementos devidamente selecionados, nós deletamos eles e o que sobra é a inscrição em Braille. Bom, agora que nós já temos a nossa palavra formada, para incluir isso num objeto é muito simples. Eu vou adicionar um plano aqui para dar exemplo, né? Digamos que eu queira fazer uma placa, né? Eu vou pegar o plano, vou fazer uma leve extrusão aqui para acrescentar um volume, e aí eu vou selecionar aqui a minha inscrição. Vocês podem ver que fica quase imperceptível, né? Visto que as células são muito pequenas. Então é interessante a gente ter aqui a palavra, né? Ou simplesmente colocar Braille aqui na Outline, porque se a gente não encontrar aqui na janela 3D, a gente encontra aqui, a gente consegue selecionar por aqui. Então, tudo que nós precisamos fazer é ajustar a nossa visualização e vamos posicionar as células até que os objetos, né, até que os pontos estejam inseridos até a metade no objeto. Então nós temos aqui nossas células devidamente posicionadas e os pontos em alto relevo. Então, eu vim aqui no arquivo da Euglena para mostrar como a gente pode incluir ou pelo menos associar as inscrições em Braille nos nossos modelos. Aqui no caso da Euglena seria interessante a gente nomear cada uma das estruturas, por exemplo. O problema é que não tem espaço no modelo suficiente para isso, mesmo nesse modelo que tem uma boa parte plana, né?
Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, eu vou entrar em outra camada aqui. Eu vou criar um plano. Vamos entrar aqui para definir o tamanho desse plano, né? No caso, ele está com 2 metros. Vamos diminuir aqui para 12 centímetros, né? Eu posso colocar isso por aqui para ir mais rápido. Quer dizer, 120 milímetros para conseguir 12 centímetros. E aí eu faço uma pequena extrusão aqui, né? Para dar um volume para o objeto. Isso vai servir como se fosse uma placa, né? E para que isso vai servir? Vamos voltar aqui para o modelo da Euglena. E aí agora eu vou pegar uma estrutura, por exemplo, o núcleo. Uma coisa legal do núcleo é que, como a gente viu, né, no vídeo do modo de escultura, ele é uma estrutura separada, uma geometria separada. Então, tudo que a gente precisa fazer é utilizar aquele truque, né? Chegar aqui perto da geometria e utilizar a tecla L, e nós criamos uma cópia do nosso núcleo. E aí, com a tecla P, separamos a seleção e agora nós temos um núcleo independente. Aí vamos vir até aqui em Object, Transform e Origem para Geometria, para origem ficar numa posição mais correta, né? Então vamos transferir esse núcleo para a terceira camada e posicioná-lo na nossa placa. No caso aqui, ela até atravessa a placa, né? A gente pode resolver isso entrando no modo de edição, wireframe, e tirando, né, esse excesso. Como o núcleo vai aparecer na placa como um alto relevo, então não há necessidade de termos a estrutura inteira. É importante que a gente deixe bem parecido com o que está no modelo original, né? Assim a pessoa vai reconhecer com mais facilidade. Bom, mas para o caso de estruturas que fazem parte do objeto principal, né, como o estigma, a gente pode, com o wireframe, utilizando a tecla C, nós marcamos, né, a estrutura e um pouco da área em volta. E reparem que, como a gente estava com o wireframe ligado, a parte de baixo também foi selecionada, mas isso não vai ser problema. Com o Shift D nós criamos uma duplicata, com o P nós separamos pela seleção, entramos no modo de edição novamente, apagamos essa parte que a gente não vai usar, né? Origem para geometria, porque a geometria está lá longe. Transferimos para a camada. E agora vamos posicionar o estigma aqui na nossa plaquinha. Bom, com as nossas estruturas posicionadas, chegou a hora de acrescentar as inscrições em Braille. Bom, para incluir as células, a gente vem aqui em File, Append, vamos encontrar o arquivo, né, que eu salvei como Braille no caso, Object, e aqui eu acabei não salvando o objeto com o nome trocado, né, está aqui como Plane, mas como é o único objeto dentro do arquivo, então não tem problema. Trouxe aqui a minha célula,
Agora nós vamos desligar o Matchcap e vamos adicionar um material aqui na célula para melhorar a visualização. Para isso eu venho até aqui, coloco no Cycles mesmo, venho até a aba de materiais, venho até aqui embaixo em Viewport e vamos colocar uma cor azul para melhorar o contraste. Lembrando que isso não vai influenciar no resultado final do modelo, né? O material é só para ajudar na visualização. Lembrando também que a célula do Braille já tem um tamanho específico, né? Que a gente cuidou para que ela tivesse as dimensões corretas. Então nós só podemos incluir as células quando o nosso modelo, né, quando o nosso objeto estiver com o tamanho certo. Afinal, se a gente incluir o Braille e depois escalonar, acaba todo aquele trabalho nas dimensões acaba perdendo o propósito. Vamos descer até aqui, colocar as células num relevo bom. Acredito que assim esteja suficiente. Então, nós vamos criar, né, algumas cópias com a quantidade de letras necessárias para formar a palavra núcleo. Agora, com a devida quantidade de caracteres adicionada, né, eu criei esses dois conjuntos para nomear o núcleo e o estigma, transformei cada um em um objeto único. Agora é só a gente repetir aquele processo de deletar os espaços e os pontos para poder formar as palavras. E com a edição das células finalizada, nós concluímos o nosso modelo. Agora nós temos o modelo da Euglena com as suas estruturas e temos essa placa mostrando algumas dessas estruturas com seus nomes escritos em Braille.